Bom dia, turma. Bom dia, famílias. Estamos aqui no segundo dia, né, dessa semana que a gente está dedicando um pouquinho para refletir sobre as dificuldades que a gente está enfrentando nessas aulas online, nessa pandemia, nesse isolamento, tá? E a ideia é pensar hoje nas consequências que virão depois desse período, né? De aulas remotas, de aulas não presenciais. A gente vai trabalhar um conceito de raciocínio lógico, né? Ou seja, ao pensar nisso, automaticamente a gente está exercitando a mente, está exercitando o raciocínio lógico. Então acompanhe suas crianças, assistam com elas e pensem junto com elas, sempre de forma dialógica, né? Conversando, ouvindo o que elas têm a dizer também e também colocando o ponto de vista de vocês, tá? Só ligar a canetinha aqui para facilitar a gravação, né? Compreendendo as possíveis relações entre causas e consequências. E aí a ideia é a seguinte, pessoal, né? A gente primeiro tem que entender o que é uma causa e entender o que é uma consequência, tá bom? O que é uma causa? Causa é tudo aquilo que faz com que algo exista ou aconteça. É aquilo que produz alguma consequência ou algum efeito. Causa é tudo aquilo que produz, que cria, certo? E o que é uma consequência? É tudo aquilo que é produzido por alguma causa. O resultado ou efeito de uma causa é aquilo que é produzido. Então a causa produz uma consequência. A consequência é produzida por uma causa. Aí aqui a gente colocou três exemplos, ó, de possíveis causas e consequências, tá? Causa 1. Se a gente comer muito chocolate, vamos pensar numa possível consequência de comer muito chocolate, ter dor de barriga. Essa aí é muito comum, né? Causa 2, correr por muito tempo. Imagine vocês correndo por muito tempo. Qual é a possível consequência? Ficar cansado. Né? É muito comum a gente ficar cansado quando corre muito. Causa 3. Se a gente tratar muito bem as pessoas, qual é a possível consequência? Deixar as pessoas felizes, né? Geralmente eu me sinto muito bem quando alguém me trata bem e eu percebo que as pessoas também se sentem bem quando eu as trato bem, né? Então há uma relação direta aqui entre causa e consequência, tá? É certeza? Não, não é certeza, mas há uma probabilidade muito grande, certo? Há uma possibilidade muito grande. E o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai pensar justamente, né, nas consequências desse tempo de aulas remotas, né, para o futuro, né, para o futuro próximo, né, para o final desse ano, para o início do ano que vem, para o aprendizado das crianças, tá certo? Pensando em nosso tema da semana, né, que é as dificuldades durante as aulas remotas, vamos pensar em algumas consequências que poderão acontecer, certo? E aí vocês conversem com suas crianças, dê um espaço para elas pensarem, tá bom? Esse exercício de pensar é importantíssimo para que elas possam crescer, pessoal, tá bom? Nesse caso específico da gente, a aula remota que a gente tem hoje em dia foi a consequência da pandemia, certo? Ou seja, houve a pandemia no mundo, a pandemia causou o quê? As aulas remotas, porque o isolamento social fez com que a gente ficasse em casa. Então, a consequência da pandemia foram as aulas remotas, por conta do isolamento, né? O isolamento social provocou as aulas remotas. Então, percebe que tem a causa de um lado provocando uma consequência do outro, né? Se eu como muito chocolate, provavelmente eu vou ter uma dor de barriga. Se eu corro muito, provavelmente eu vou ficar cansado. Se eu trato bem as pessoas, provavelmente elas vão ficar bem, felizes, certo? E aí, sabendo disso, vamos pensar. A atividade aqui é pensamento, certo? Nas possíveis consequências desse período de aula online, tá bom? Aulas remotas, sendo a causa. Quais são as possíveis consequências que a gente
pode ter, né? E aí é importante vocês terem visto a aula de ontem, o videozinho que eu passei ontem. Por quê? Porque nele a gente traz o ponto de vista, né, de crianças, adolescentes, alunos e alunas, né, de professores e de especialistas sobre como elas têm sentido, como elas têm refletido sobre as aulas online, as dificuldades, os desafios, né? Então, assim, um pensamento que me passa pela cabeça, eu pensando assim, ter a aula online por um ano, que esse ano todinho, até agora, setembro, a gente teve online, né? Qual é uma possível consequência, né? Para as crianças eu vejo muito isso, claramente, quando a gente faz a videochamada, né? As crianças perderam um pouco do interesse pelos estudos, né? Estão perdendo aquele vínculo com a escola, com o estudar, né? Então estão um pouquinho mais cansadas, quando vão estudar já sentem um pouquinho mais de cansaço, um pouquinho mais de preguiça, né? Então a amizade entre as crianças também está um pouco mais distante, então os coleguinhas já não se conhecem, já não interagem com a frequência que interagiam quando estudavam no mesmo dia. Então, isso são algumas consequências que a gente observa. E vocês conseguem pensar em outras consequências? Conseguem refletir sobre elas? Tá? Então, façam esse exercício com suas crianças, perguntem a elas se elas conseguem pensar em algo. Tá bom? Só o fato delas pararem 5, 10 segundos para pensar já é o suficiente. Tá bom? E aí, quais são as atividades? Eu vou passar duas hoje. Tá certo? Qual é a primeira atividade? E aí vocês vão ajudar para ser realizada com a ajuda da família. A criança vai gravar um áudio para mim, ou se ela não quiser gravar um áudio, vai escrever no caderno, ou se ela não quiser escrever no caderno, ela vai desenhar no caderno. O que, professor? 3 possíveis consequências que poderão surgir por conta dessas aulas online não presenciais, né? Quais são as consequências de ter aula online, né? De ter esse isolamento, dessa aula remota? O que é que elas pensam? E aí vocês podem refletir com elas, podem ajudá-las, podem não, devem ajudá-las nesse pensamento. Se quiserem gravar um áudio, a criança grava um áudio. Se ela quiser escrever no caderno, ela escreve no caderno, tá bom? Se quiser desenhar, pode desenhar também. Lembrando que o mais importante dessa atividade é que elas pensem, que elas reflitam, tá bom? E qual é a última atividade? Com a ajuda da família, vocês vão ajudar também, pessoal, tá bom? Vão pesquisar na internet como podemos melhorar a educação nesses tempos de pandemia do novo coronavírus. Ou seja, como é que a gente pode melhorar a educação nessa época de aulas remotas? Quais são as coisas que ajudam a gente a aprender mais, a aprender melhor, a estudar mais, a se concentrar mais, a melhorar nos estudos, certo? E aí vocês vão dizer uma, duas ou três coisas que podem melhorar a educação nesses tempos de coronavírus, tá bom? Depois de pesquisar, grave um áudio explicando 3 formas de melhorar a educação em tempos de pandemia, certo? Se conseguir achar 3 formas, ótimo. Bom, se não conseguir, grava aqui achar. Pode ser um áudio, pode ser um texto pelo WhatsApp, escrevendo no próprio WhatsApp, ou pode ser um desenho no caderno ou até uma escrita no caderno, né? E aí, com essa atividade, eles vão pensar, mas eles também vão pesquisar. A atividade de pesquisa é importante nessa idade, né? Que eles aprendem a ir atrás de alguma coisa que eles não sabem, certo? Essa é a essência do estudante, que eles vão ser para o resto da vida, ok? E aí, eles achando uma resposta, e aí no Google isso a gente encontra bem fácil, pessoal, né? Peçam para eles gravarem. A ideia é que eles saibam, que eles falem a resposta, para que eles possam refletir. Eu tenho certeza que nessa pesquisa vai surgir coisas que vão ajudar as crianças e vão ajudar vocês, famílias, nesse processo. E vão ajudar, consequentemente, aos professores e a escola também. Tá bom? Espero que vocês estejam bem, se cuidem, né? E a vocês uma ótima terça-feira, cheia de paz
luz e boas energias. E saúde também, importante. Um abração, pessoal. Até amanhã.